Estamos de volta com o Direto do Plenário, já com imagens geradas ao vivo para o acompanhamento da sessão da tarde desta quarta-feira, ao vivo, direto do plenário. Ordinária do Supremo Tribunal Federal. Passo a palavra à senhora secretária, que fará a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 39ª sessão extraordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 14 de novembro de 2018. Presidência do senhor ministro Dias Toffoli. Presentes à sessão os senhores ministros Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Luiz Fux, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin e Alexandre de Moraes. Ausente, justificadamente, o senhor ministro Celso de Mello. Procuradora-Geral da República, doutora Raquel Elias Ferreira Dodge. Abriu-se a sessão às 9h30, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Pergunto se há alguma observação a ser feita. Não havendo, declaro a ata aprovada. Informo a vossas excelências que estão presentes neste plenário estudantes das seguintes instituições de ensino: Centro Universitário Curitiba, Paraná, Centro Universitário Tabosa de Almeida, de Caruaru, Pernambuco, Universidade de São Paulo, campus de Ribeirão Preto, São Paulo, Fundação Educacional de Goiás, Goiânia, Goiás. Sejam todos muito bem-vindos. Para continuidade de julgamento, apregou o recurso extraordinário 971.959, procedendo do Rio Grande do Sul, da relatoria do ministro Luiz Fux. Após os votos colhidos pela manhã, no sentido do provimento do recurso, ministro relator, ministro Alexandre de Moraes, ministro Luiz Edson Fachin, ministro Roberto Barroso e ministra Rosa Weber, damos continuidade ao julgamento, agora com o voto da ministra Carmen Lúcia. Obrigada, presidente. Eu começo também, como já foi feito, por cumprimentar o ministro relator, ministro Luiz Fux, pelo voto e especialmente as sustentações orais, afirmando não apenas a segurança e os subsídios aqui trazidos, presidente, mas a excelência das sustentações, inclusive por uma postura muito gentil em relação ao tribunal, sem nenhuma reverência, porém com a participação que honra muito a tribuna do Supremo, de todos, incluída aí a nossa Procuradora-Geral da República. Este caso, como já foi enfatizado aqui e já tínhamos conversado, Vossa Excelência e eu, um pouco antes do início da sessão, é um caso que traz um ponto muito sério, de muita gravidade, com repercussão não apenas geral, mas com repercussão social, digamos. O ministro Barroso também enfatizou os efeitos sociais, as consequências sociais de um julgamento como esse. E apenas para situar mais uma vez que o que se põe como controvérsia é a validade constitucional ou não do artigo 305 do Código Brasileiro de Trânsito, que afirma ser uma conduta tipificada penalmente, aspas, afastar-se o condutor do veículo do local do acidente para fugir da responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída. Comina-se a esta conduta pena de detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. E neste caso específico, o Ministério Público do Rio Grande do Sul denunciou o ora recorrido, exatamente por esta prática. O juízo da vara da comarca de Flores da Cunha julgou procedente a denúncia, condenou o réu pela prática deste delito a apenas de 8 meses de detenção e a substituiu por 2 penas restritivas de direito, e a turma recursal criminal dos juizados especiais criminais do Rio Grande do Sul deu provimento ao recurso para absolvê-lo por atipicidade do fato. E se lança na emenda no acórdão mesmo, que a solução alcançou semelhante decisão do órgão especial do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e de outros tribunais pátrios. Este é um caso, portanto, que tem como reflexo a circunstância de que vários tribunais que são anotados e que deram origem como já foi lembrado aqui hoje, a ação declaratória de constitucionalidade ajuizada pela Procuradoria-Geral da República, exatamente porque muitos tribunais vêm declarando a inconstitucionalidade desta norma e, portanto, considerando atípica a conduta praticada. Os argumentos adotados pelos tribunais, basicamente,
que haveria incompatibilidade do que na norma se põe com o direito ao silêncio e à não autoincriminação, a garantia de não autoincriminação. Quanto ao direito ao silêncio, presidente, afirmo que, embora a Procuradoria da República até ofereça um número significativo de casos nos quais se adota exatamente este fundamento, isto vem sendo afastado nos votos tanto do relator, me parece, quanto especialmente a partir do voto do ministro Alexandre de Moraes, que especificamente diz, não é que ele estando no local e devendo ali permanecer, tenha qualquer dever ou se lhe possa impor a conduta de falar. Ele pode perfeitamente se manter exatamente dentro das garantias constitucionais. Acho que foi enfatizado também no voto de Vossa Excelência. Com o direito de não se manifestar e, portanto, sem nenhuma dúvida quanto a isso. O direito, portanto, que estaria sendo de alguma forma ferido seria o da não incriminação. É preciso que seja dito que a Procuradoria mesmo da República afirma expressamente no seu parecer, e foi acolhido pelo ministro relator e pelos que o seguiram, que a permanência no local não cria para a pessoa que tenha, de alguma forma, envolvido no acidente, que, portanto, seria o sujeito desta incriminação, qualquer dever de produzir prova. É expresso o parecer quanto à repercussão geral, no sentido de que, aspas, a observância da norma legal não implica, por parte dos condutores envolvidos em acidentes, a produzirem provas contra si. Os acidentes de trânsito são fatos corriqueiros nas vias terrestres do Brasil e podem acontecer por casos fortuitos ou de força maior, por descuido de condutores não diretamente afetados ou por desatenção de outro motorista envolvido. Os condutores, ao serem proibidos pelo artigo 305 do Código de Trânsito Brasileiro de fugir do local do acidente para facilitar a apuração do acontecimento, não acarreta necessariamente responsabilidade penal ou civil, podendo até mesmo, após a averiguação, receber reparação civil ulterior e contribuir com a produção de provas criminais não contra si, mas contra outrem. Ao ser obrigado a permanecer no local do acidente, o motorista, mesmo sendo eventualmente o responsável pelo ocorrido, poderá tranquilamente, sem ser preso ou submetido a qualquer sanção, calar-se ou se negar a assumir eventual responsabilidade civil ou penal que lhe possa vir a ser atribuída em todos os momentos seguintes, desde a apuração administrativa do fato pela autoridade de trânsito competente até o fim de eventuais ações civis ou penais contra ele ajuizadas. Portanto, a questão da autoincriminação e do direito ao silêncio fica resolvido nesta parte pela anotação feita em todos os votos e que serve de fundamento e, inclusive, pode ser colocada na tese da repercussão, se for o caso, no sentido de que está resguardado o direito constitucional para escoimar qualquer eiva de inconstitucionalidade que pudesse dessa incompatibilidade advir. Por outro lado, poder-se afirmar que a conduta tipificada ofenderia o princípio da proporcionalidade, o que foi enfatizado aqui também no voto do relator, no sentido de não haver excesso, primeiro, porque o que se exige é apenas a permanência no local para se garantir a eficácia do bem jurídico tutelado, que é a administração da justiça, ou seja, o Estado não pode se ausentar do seu dever de apurar, investigar e, diante da conclusão, assumir as condutas necessárias, sejam elas penais, civis ou de nenhuma natureza, não sendo, portanto, não havendo nada a ser feito. Dos números que foram aqui listados e devidamente apresentados na manhã de hoje, nas sustentações orais e nos votos, presidente, eu lembraria que houve uma campanha em tempos passados, e eu acho que a questão do trânsito é muito educativa e se resolve por uma mudança de cultura mesmo. Houve uma campanha no sentido de não faça do seu carro uma arma, a vítima pode ser você, porque tinha se tornado, como o ministro Gilmar lembrou, quase que uma situação de selvageria no trânsito, acarretando perdas de vidas de forma absurda e inaceitável. Por isso é que a conduta que foi tipificada no artigo 305 não me parece conter excesso, porque o direito é feito considerando a realidade para a qual se produz. E, portanto, para a definição das políticas a serem adotadas, não há como se desconsiderar
a necessidade de adoção das medidas que sejam eficazes como espaço de atuação do legislador, e neste sentido é que estou acompanhando, portanto, o relator e chamando a atenção para alguns ditos que aqui já foram apresentados, como no voto do ministro Fachin, no qual Sua Excelência afirma a expansão que foi dada na interpretação para lhe caber todas as políticas necessárias para a garantia da eficácia dos efeitos próprios das finalidades buscadas com a norma. E tenho para mim que o legislador, neste caso, atuou exatamente para fazer face a essas demandas. Portanto, eu não vislumbro aqui excesso legiferante penal na atuação do legislador, porque a adoção de outras políticas administrativas ou preventivas não foram suficientes para nós não chegarmos ao final de um período como este, enfatizado especialmente no voto do ministro Alexandre de Moraes, com 47 mil mortes por acidentes de trânsito no ano, o que é muito mais do que se tem em muitas guerras de que se tem notícia e que têm os seus números compatibilizados. Então, exatamente porque não considero ter havido aqui, tal como foi posto no voto do ministro relator, afronta ao princípio da proporcionalidade e excesso na atuação do legislador em face da garantia constitucional, que permanece rígida, e também considerando o princípio da responsabilidade que é de todo cidadão em relação aos outros, porque não há como se deixar de entender o direito como instrumento de acatamento ao princípio da responsabilidade que é próprio da convivência social. Do contrário, cada um faria o que bem entendesse, e neste caso nós poderíamos considerar que, neste caso, que é de fuga, como foi alertado pela Procuradora-Geral da República, nós teríamos um direito esvaziado ou um dever do Estado impossibilitado de se concretizar. Faço juntada de voto escrito, presidente, e neste sentido, portanto, rapidamente exposto, estou adotando como os fundamentos constitucionais válidos adotados pelo legislador, e não posso deixar de considerar a gravidade e a seriedade dos argumentos aqui expostos pelo ministro Gilmar, que acho que é da preocupação de todos nós de não termos um direito penal excessivo, exatamente em matérias que poderiam ser perfeitamente neutralizadas por outras medidas, inclusive administrativas. Entretanto, neste caso, não vejo como se considerar como inválida a norma por afronta a princípios constitucionais, que acho que foram resguardados. Estou, portanto, dando provimento ao recurso nos termos do voto do relator, presidente. Agradeço a ministra Carmen Lúcia. Como voto, o ministro Ricardo Lewandowski. Senhor presidente, eu costumo preparar meu voto com antecedência, mas seguindo o conselho do eminente ministro Marco Aurélio, no sentido de que é preciso antes acompanhar os debates para chegarmos a uma conclusão, eu peço vênia, embora ainda não exista uma divergência aberta, claramente, no sentido de acompanhar o relator. Eu também não vejo, data vênia, nenhuma inconstitucionalidade flagrante no artigo 305 do Código de Trânsito Brasileiro, por entender que é possível relativizar o princípio enunciado em latim, segundo o qual nemo tenetur sede tegere, ou seja, o direito constitucional à não autoincriminação, tendo em conta, sobretudo, os valores em jogo, em especial a necessidade de socorro à vítima e a salvaguarda da administração da justiça. E, no mais, como foi enfatizado da tribuna pelos distintos oradores, e saúdo especialmente o Procurador de Justiça do Estado de São Paulo, Dr. Ismânio, eu penso que as sanções da norma impugnada não se mostram irrazoáveis e nem mesmo desproporcionais. Eu penso que a presença do condutor no local do acidente, por si só, não significa qualquer autoincriminação, podendo até constituir um meio de autodefesa, na medida em que constitui uma oportunidade para esclarecer as circunstâncias do acidente que eventualmente podem militar em seu favor, ou seja, em favor do condutor. No entanto, eu penso que o eventual risco de agressões que o condutor pode sofrer por parte dos circunstantes ou até mesmo
uma eventual lesão corporal sofrida pelo condutor que exijam um eventual abandono do local do acidente, pode ser legitimada, esse abandono, mediante a alegação de uma excludente de ilicitude, tal como a legítima defesa ou o estado de necessidade. É muito comum aqueles que vivem em São Paulo, como eu vivo, e que me desloco, em geral, do bairro onde moro, atravessando toda a 23 de maio, são muito comuns os acidentes com motoqueiros. Um motoqueiro acidentado, às vezes abalroado levemente, cai ao chão, imediatamente 10, 20, 30, 40, 50 motoqueiros se reúnem em torno do motorista e este, evidentemente, pode, inclusive, sofrer um risco até de uma lesão corporal ou de uma agressão mais grave. Então, me parece legítimo até que ele se evada do local como, enfim, para preservar a sua incolumidade física. E, por vezes, até o condutor fica lesionado também no acidente. Então, é perfeitamente possível, e o direito o acode nesse sentido, que ele vá procurar o socorro onde quer que entenda razoável e necessário. Portanto, com a devida vênia dos que eventualmente venham a discordar, e num primeiro momento eu, inclusive, me inclinava no sentido de sopesar, porque o ministro Gilmar Mendes ainda não se pronunciou, mas de sopesar com bastante consideração os argumentos enunciados por Sua Excelência, e eu tendia a não acompanhar o voto do relator, mas em função de uma meditação que fiz agora no intervalo do almoço e pelos argumentos que enunciei, acompanho integralmente o relator deste caso. Senhor presidente, o ministro Ricardo Lewandowski tocou num ponto muito importante que ocorre muito na prática, que quando há um atropelamento, um delito de circulação em geral, acode ali uma população curiosa, às vezes raivosa, querendo linchar o motorista. Então, eu vou colocar em obter dictum no voto que o juiz, nos casos concretos em que há perigo de vida do causador do evento que ficar no local, se houver perigo de vida dele ficar no local, o juiz poderá aferir a exclusão de antijuridicidade. Presidente, só uma observação em complementação. Não na tese. Sim, na tese não, vou botar em obter dictum. Em complementação ao que disse o ministro Ricardo Lewandowski e o ministro Luiz Fux, aqui, e há já casos concretos nesse sentido, em verdade, é uma etapa até anterior à excludente de ilicitude, porque o fato seria atípico. O 305 diz afastar-se o condutor do veículo. Exclusão de atipicidade. Mas aqui é de atipicidade mesmo. Porque diz para fugir à responsabilidade penal ou civil. Em casos, e o ministro Lewandowski lembrou, um caso que ocorre diariamente, porque 1,5 motoboys são acidentados dia na 23 de maio. Isso. Ocorre, e eventualmente o condutor precisa se evadir, ele não se evadiu para fugir da responsabilidade penal ou civil. Então, aqui não houve esse dolo de fugir da responsabilidade penal. Os termos circunstanciados acabam sendo arquivados pelo Ministério Público exatamente pelo fato de ser atípico. Ele se evadiu porque ia ser agredido. Nem ingressa na questão da legítima defesa. Porque anteriormente já é fato atípico. E aí não é evasão, não é, ministro? É um afastamento legítimo. Um afastamento legítimo. Como também, se ele tiver de alguma forma machucado, ele tem que se afastar. Mas aí é que, como diria Carlos Maximiliano, o direito interpreta-se inteligentemente e o juiz haverá de levar. O importante é que nós, perdão, ministra Carmen, é que nós interpretemos isto com grano salis, porque ou o condutor pode estar ameaçado de morte ou de lesão corporal, ou ele mesmo pode ter sofrido danos em sua incolumidade física e precisa de socorro. Mas vou colocar em obter dictum. Em tese, todo mundo vai se sentir em perigo,
A questão não vai ter validade. Agradeço ao ministro Ricardo Lewandowski. Como voto o ministro Gilmar Mendes. Presidente, como já se viu, é recurso extraordinário em que se discute a constitucionalidade do artigo 305 do Código de Trânsito Brasileiro, o qual tipifica penalmente o fato de o condutor do veículo afastar-se do local do acidente para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída, em face do direito de não autoincriminação previsto no artigo 5º, inciso 63 da Constituição. Já o multicitado artigo 305 diz claramente: afastar-se o condutor do veículo do local do acidente para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída, penas de detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. E essa questão vem sendo ventilada vis-à-vis ao artigo da Constituição, artigo 5º, inciso 63, em que se fala que o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado. E como se sabe, essa disposição, na verdade, vem sendo interpretada em sentido concernente com o que a doutrina mundial sobre o tema, na doutrina liberal, adota, de abranger qualquer investigado ou qualquer acusado, e não apenas o preso. Diante de tal problemática, diversos tribunais brasileiros em controle difuso de constitucionalidade declararam a inconstitucionalidade do tipo penal previsto no artigo 305 do Código de Trânsito Brasileiro. Tribunal de Justiça de São Paulo, já referido, Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e Tribunal Regional Federal da 4ª Região, também do Rio Grande do Sul. E aqui nós vemos os fundamentos, em linhas gerais. Diz o Tribunal de Justiça de Santa Catarina: não se pode conceber a premissa de que, pelo simples fato de estar na condução de um veículo, o motorista que se envolve em um acidente de trânsito deva aguardar a chegada da autoridade competente para a averiguação de eventual responsabilidade civil ou penal, porquanto reconhecer tal norma como aplicável seria impor ao condutor a obrigação de produzir prova contra si, hipótese vedada pela Constituição Federal por ofender o princípio da ampla defesa, além de incorrer em malfeição ao direito ao silêncio. Cita, portanto, os 55 e os 63 do artigo 5º. Ademais, estar-se-ia punindo o agente por uma conduta praticada por qualquer outro delinquente, qual seja a evasão da cena do delito, sem que por tal conduta receba a sanção mais alta ou acarrete maior gravosidade em suas penas, estabelecendo-se contrariedade aos princípios da isonomia e da proporcionalidade. E por isso, diz a figura-se inviável vislumbrar outra responsabilidade penal a ser imputada ao motorista que se evade do local em que estiver envolvido em acidente de trânsito com vítima, que não a omissão de socorro, situação com disposição específica no Código de Trânsito Brasileiro, citando o artigo 304. Assim, se o condutor que se encontra nessas circunstâncias, que resultaram apenas em danos materiais, pode ter sua liberdade cerceada, está se criando nova modalidade de prisão por responsabilidade civil, matéria que encontra limites constitucionais inestendíveis pelo legislador ordinário, o qual sofre limitação pelo artigo 5º, inciso 67 da Constituição Federal, que impede a prisão civil por dívida afora as hipóteses nela executadas. Essa é a decisão do Tribunal Pleno de Santa Catarina, a relatora, desembargadora Salete Somariva. Também o Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu no mesmo sentido. Incidente de inconstitucionalidade, Código de Trânsito, artigo 305, fuga à responsabilidade penal e civil, tipo penal que viola o princípio do artigo 5º, inciso 63, garantia de não autoincriminação, extensão da garantia a qualquer pessoa e não exclusivamente ao preso ou acusado, segundo a orientação do STF.
imposição do tipo penal que acarreta a autoincriminação, prevendo sanção restritiva da liberdade, inclusive para a responsabilidade civil. Eu estou ressaltando porque veja como isso impressionou os colegas magistrados de tribunais importantes do Brasil e que fizeram aquele nexo, ministro Fux, entre esta questão e a questão que nós decidimos a propósito da prisão civil por dívida do depositário infiel. É inconstitucional por violar o artigo 5º, 63 da Constituição, o tipo penal previsto no artigo 305 do Código de Trânsito Brasileiro. Esta é a decisão do órgão especial de São Paulo, relator desembargador Reis Kuntes. Assentada, portanto, a questão e o cenário da discussão jurídica nos tribunais, passo a analisar os fundamentos da possível inconstitucionalidade. O direito à não autoincriminação tem fundamento mais amplo do que o expressamente previsto no artigo 5º, inciso 63 da Constituição. Em verdade, ele é derivado da união de diversos enunciados constitucionais, dentre os quais o artigo 1º, inciso 3 da Constituição, dignidade humana, o artigo 5º, inciso 54, devido processo legal, do artigo 5º, inciso 55, ampla defesa, e do artigo 5º, inciso 57, presunção de inocência. Estou citando Paulo Mário Neto, Direito à Não Autoincriminação e Direito ao Silêncio, Livraria dos Advogados, 2011, e, nesse sentido, nada mais expressivo do que a jurisprudência do Supremo, num caso de escola, da relatoria do nosso decano, ministro Celso de Mello, HC 68929. Na doutrina, afirma-se que o princípio nemo tenetur sed detegere passou a ser considerado direito do cidadão diante do poder estatal, limitando a atividade do Estado na busca da verdade no processo penal e, sobretudo, como medida de respeito à dignidade, consolidando-se como direito fundamental no Estado de Direito. Estou citando a obra de Maria Elizabeth Queijo, O Direito de Não Produzir Prova contra Si Mesmo. O direito ao silêncio foi consagrado em tratados internacionais de direitos humanos, dos quais o Brasil é signatário, que enunciam o direito do acusado de não depor contra si mesmo. O Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, em execução por força do Decreto 592 de 92, artigo 14, 3G, e do Pacto, e o artigo 8.2G do Pacto de San José, em execução por força do Decreto 678 de 92. Assim, assentou-se que o nemo tenetur sed detegere determina que o sujeito passivo não pode sofrer nenhum prejuízo jurídico por omitir-se de colaborar em uma atividade probatória da acusação ou por exercer seu direito de silêncio quando do interrogatório. Isso é citação do professor Auri Lopes Júnior. Dessa forma, o nemo tenetur é gênero que sofre um processo de clivagem para criar diversas regras, espécies, que visam evitar intervenções não autorizadas pela Constituição, não somente no interrogatório, mas nos diversos meios de prova que dependam de conduta do acusado. Cito Gabriel Guedes, o direito de não produzir prova contra si mesmo, aproximações entre os cases da Corte Interamericana de Direitos Humanos e o Supremo Tribunal Federal. Esta é uma dissertação da PUC, Rio Grande do Sul. Conforme sustento recorrente, o Ministério Público do Rio Grande do Sul, os direitos à não autoincriminação e ao silêncio impedem que o Estado exija que o indivíduo preste declarações, dando uma contribuição ativa para a definição de sua culpa, mas não são obstáculos à implementação de medidas que dizem respeito à correta identificação daquele que se envolveu em acidente de trânsito, mesmo que se trate de fato possível de enquadramento penal. Em sentido semelhante, o eminente relator, e agora uma maioria já o acompanha, assentou que a garantia contra a não autoincriminação tem como corolário a preservação do direito do investigado ou réu de não ser compelido a deliberadamente produzir manifestação oral que verse sobre o mérito da acusação.
Contudo, não se pode afirmar que o direito à não autoincriminação somente que impede que o Estado exija que o indivíduo preste declarações, dando uma contribuição ativa para a definição de sua culpa. Assim, não importa ser essa cooperação ativa ou passiva, declaratória ou comportamental. Isto é extremamente importante que se ressalte. Estou citando Nereu Giacomoli, devido ao processo legal Atlas 2014. O Supremo Tribunal Federal já assentou que o direito de permanecer calado, previsto na Constituição, deve ser interpretado de modo amplo e não somente de modo literal com relação a declarações verbais. Assim também se posiciona a doutrina, Luiz Gustavo Carvalho, Processo Penal e Constituição. Já se afirmou que viola tal direito a obrigação de fornecimento de padrões grafotécnicos. HC 77. 135 da relatoria do ministro Ilmar Galvão. A obrigação de participação em reconstituição de crime. É o HC 69026, da relatoria do ministro Celso de Mello. E a de submissão a exame de alcoolemia, o HC 93916, da relatoria da ministra Carmen Lúcia. Além disso, consignou-se que o imputado não pode ser punido por negar falsamente a acusação. O HC 68742, isto é vetusto já na jurisprudência do tribunal, é de 91, relator ministro Otávio Galotti. O eminente relator cita a reclamação 2040 da relatoria do ministro Nery da Silveira, em que se autorizou a realização de exame de DNA em material colhido de gestante, mesmo sem o seu consentimento. Contudo, tal precedente apresenta distinções ao objeto discutido neste RE, ao passo que a gestante ali é o célebre caso Glória Trevi. A gestante ali não era investigada, mas alegadamente vítima, né, no caso concreto. E é um bonito caso de ponderação, porque o ministro Nery fez ponderações com os valores todos envolvidos em relação à preservação da rigidez moral e legal das autoridades incumbidas da investigação. A elas era imputado o crime de estupro, de violação desta investigação. Portanto, ele fez aquilo que nós chamaríamos, talvez, uma avaliação da chamada proporcionalidade em concreto. Eu já citei o RE 640-139, da relatoria do eminente presidente Dias Toffoli. O plenário assentou que o princípio constitucional da autodefesa não alcança aquele que atribui falsa identidade perante a autoridade policial com o intuito de ocultar maus antecedentes, o que torna atípica, sem qualquer traço de ofensa, ao disposto no artigo 5º, inciso 63 da Constituição, a conduta prevista no artigo 307. Contudo, também, a meu ver, aqui deve ser feita distinção em relação à presente discussão. Primeiramente, tal precedente não menciona, em qualquer momento, o direito à não autoincriminação, restringindo-se a analisar a compatibilidade do delito de falsa identidade com o direito de autodefesa de modo amplo. Além disso, em tal hipótese, atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio ou alheio ou para causar dano a outrem, a atuação ativa do imputado no sentido de alterar informação relevante e falsear elementos pertinentes à persecução penal. Isso é distinto, a meu ver, do aqui discutido, pois o condutor não altera elementos ou apresenta informações falsas, mas somente deixa de colaborar com a persecução penal, eventualmente, ou a persecução civil, ao não permanecer no local ou se apresentar às autoridades. Assim, tal conduta deve ser resguardada pelo direito à não autoincriminação. De modo semelhante, não se pode argumentar que tal lógica também seria
aplicável para sustentar a inconstitucionalidade de outros tipos penais, como fraude processual ou ocultação de cadáver. Em tais hipóteses, o imputado não é obrigado a produzir as provas e entregá-las às autoridades, mas não está autorizado a adotar postura ativa para destruir ou alterar tais elementos. Aqui tem que se fazer uma distinção, não é? Ou seja, nesses casos, não se impõe uma colaboração, porém, veda-se uma atuação concreta que afeta outros bens jurídicos relevantes. Portanto, tanto a hipótese de fraude processual como a ocultação de cadáver não se presta para analogia na hipótese aqui discutida. Assim, há que se diferenciar a obrigação imposta ao condutor para que colabore com a investigação, permanecendo no local do acidente de trânsito, e outras condutas que constituam crimes independentes, pressupondo uma atuação do imputado que vai além da não produção de prova contra si mesmo. Firmada a amplitude do direito à não autoincriminação, deve-se analisar se a imposição legal da obrigação de permanecer no local do acidente para colaboração com a atribuição de responsabilização civil ou penal resulta ou não na sua violação. Conforme assentado no acórdão do Tribunal Regional do Rio Grande do Sul, impugnado, não calha aqui o argumento de que, permanecendo em silêncio, não estaria a produzir prova contra si, já que a simples permanência na cena do crime, a tal já poderia conduzir. A comprovação da conduta criminosa pressupõe a configuração de autoria e materialidade. A permanência do imputado no local do crime, inquestionavelmente, contribui para a comprovação da autoria, assentando o seu envolvimento com o fato em análise potencialmente criminoso. Além disso, o Supremo Tribunal Federal, na DPF 395 de minha relatoria, consignou que a condução coercitiva do imputado para prestar declarações, ainda que possa permanecer em silêncio, viola o direito à não autoincriminação. Portanto, partindo de idêntica lógica, o fato de o condutor do veículo poder permanecer posteriormente em silêncio não afasta a violação ao direito à não autoincriminação quando obrigado a permanecer no local do acidente. Ademais, nos termos do voto cuidadoso do eminente relator neste recurso extraordinário, a fuga do local do acidente é criminalizada porque é do interesse da administração da Justiça que, conforme o caso, ou o particular ou o Ministério Público disponham dos instrumentos necessários para promover a responsabilização civil e ou penal de quem eventualmente provoca dolosa ou culposamente um acidente de trânsito. Está claro que a proibição definida pelo tipo penal do artigo 305 do Código de Trânsito Brasileiro, ao determinar que o condutor do veículo permaneça no local do fato, impõe uma obrigação de colaboração com a persecução estatal, contribuindo para a sua vinculação com a autoria potencialmente criminosa. Definido o conteúdo do direito à não autoincriminação e a violação ocasionada pela obrigação imposta pelo tipo penal do artigo 305 do Código de Trânsito, deve-se verificar a possibilidade de relativização do referido direito e de controle de constitucionalidade em matéria penal. Presidente, eu já tive a oportunidade de ressaltar que cada vez é mais frequente a prática do controle de constitucionalidade de leis penais. Não obstante, sempre é um tema difícil, não é? Porque aqui se acreditava que o legislador teria uma imensa liberdade, uma imensa discricionariedade. E hoje nós temos afirmado que não é assim. Tanto é que são muitos os precedentes da Corte nessa matéria, não só no que diz respeito à tipificação penal, mas também as matérias relacionadas com o processo penal e a sua execução. Quem não se lembra aqui da célebre decisão desta Corte, da relatoria do ministro Marco Aurélio,
a propósito do direito à progressão, entendendo que na individualização da pena também já estava inserida, portanto, comporia o seu núcleo essencial, o direito à progressão. E aqui houve uma evolução extremamente interessante, porque depois de o tribunal decidir, por maioria, que era constitucional o artigo 2º da Lei dos Crimes Hediondos, o Supremo, seguindo então o voto vencido inicialmente de Vossa Excelência, num caso que eu já disse, ministro Marco Aurélio, tenho repetido, que se fosse nos Estados Unidos, seria cantado em prosa e verso. Seria um caso Gideon, porque Vossa Excelência recebeu um habeas corpus escrito por um preso. De fato, é um caso raro, mostrando que a Corte dá atenção a esse tipo de apelo. Conforme o voto do relator, a relativização da máxima nemo tenetur si detegere, verificada em caso, é admissível, pois não feriria o núcleo essencial do referido direito, que seria jamais obrigar o investigado ou o réu a agir ativamente na produção de prova contra si próprio. Tal tese, contudo, já foi afastada no item anterior deste voto divergente. Por outro lado, o eminente relator afirma que a declaração de inconstitucionalidade afrontaria o princípio da proporcionalidade, em sua vertente de vedação da proteção deficiente, na medida em que a fragilização da tutela penal do Estado, mediante a visualização de óbices, a responsabilização penal da conduta de fugir do local do acidente, deixa descoberto o bem jurídico de tutela da administração da Justiça, a que o Estado deveria salvaguardar por meio da norma penal, assim como indiretamente direitos fundamentais, principalmente a vida, a que se busca proteger por meio da proteção de maior segurança no trânsito. Se esse argumento se resistisse a uma contraprova, certamente nós teríamos que aprovar uma lei semelhante para os autores de homicídio, e com maior razão. E com maior razão. E adotar-se aqui ou os casos já aqui falados pela manhã, trazidos pelo ministro Fachin, sobre a Lei Maria da Penha. Com relação ao primeiro argumento, não se pode sustentar que a proteção efetiva de direitos fundamentais em seu núcleo essencial ocasione fragilização da tutela penal do Estado e óbices à responsabilização penal. Além de existirem outros tipos penais para a tutela dos bens jurídicos, há inúmeros meios para a investigação dos eventuais condutores de veículos que pratiquem condutas ilegais, especialmente no cenário atual de tecnologias para registros como câmeras, GPS, etc. Nesse sentido, afirma-se que não há ofensa ao bem jurídico, pois há outros modos de averiguar a infração, mesmo ausente o suposto responsável pelo acidente. Direito Penal de Trânsito, Leonardo de Bem, Saraiva, 2015. No que diz respeito ao segundo argumento, não há deficiência na tutela dos bens jurídicos relevantes. Conforme assentado na doutrina, o bem jurídico resguardado pelo crime previsto no artigo 305 do Código de Trânsito é a administração da justiça. Ou seja, outros bens jurídicos, como a vida e a integridade física, são tutelados por tipos penais distintos, como o homicídio, a lesão corporal e a omissão de socorro. Portanto, não se pode falar em proteção insuficiente que viole o princípio da proporcionalidade em sua vertente de proibição de tutela penal deficiente ou insuficiente. Em resumo, a obrigação de permanecer no local do crime se equipara a um suposto dever genérico de apresentação às autoridades sob pena de cometimento de nova infração penal, presidente. É certo que o indivíduo pode escolher essa via, inclusive para aproveitar eventuais reduções de pena por arrependimento eficaz, confissão, etc. Não obstante,
A criminalização da opção do réu de não se apresentar às autoridades, a meu ver, viola o núcleo duro do direito fundamental à não autoincriminação, com todas as vênias. Ademais, trata-se de medida que afronta ainda a proporcionalidade pela proibição de excesso, tendo em vista a existência de outros meios e instrumentos colocados à disposição da persecução estatal. O controle de constitucionalidade de leis penais tem sido objeto de amplo debate doutrinário, ressaltando-se a importância da questão. Cito Controle Constitucional de Leis Penais, Raquel L. Scalcon, Lume Iuris 2018, Marcelo Ruivo, Legislação Penal e Ciências Criminais, Revista Brasileira de Ciências Criminais, volume 147, 2018. Nos termos do voto que proferi, presidente, como relator no RE 635-659, que trata da descriminalização do uso de entorpecentes, a tipificação penal de determinadas condutas pode conter-se no âmbito daquilo que se costuma denominar de discrição ou discricionariedade legislativa. Cabe ressaltar, todavia, que nesse espaço de atuação, a liberdade do legislador estará sempre limitada pelo princípio da liberdade e, claro, pelo princípio da proporcionalidade, configurando a sua não observância e inadmissível excesso do poder legislativo. A doutrina identifica como típicas manifestações de excesso no exercício do poder legiferante a contraditoriedade, a incongruência, a irrazoabilidade ou, em outras palavras, a inadequação entre meios e fins. A utilização do princípio da proporcionalidade ou da proibição de excesso no direito constitucional envolve, assim, a apreciação da necessidade e a adequação da providência adotada. De um lado está a exigência de que as medidas interventivas se mostrem adequadas ao cumprimento dos objetivos pretendidos. De outra parte, o pressuposto de que nenhum meio menos gravoso revelar-se-ia igualmente eficaz para a consecução dos objetivos almejados. Em outros termos, o meio não será necessário se o objetivo pretendido puder ser alcançado com a adoção de medida que se revele, a um só tempo, adequada e menos onerosa. Com isso, abre-se a possibilidade do controle de constitucionalidade material da atividade legislativa também em âmbito penal. Nesse campo, o tribunal está incumbido de examinar se o legislador utilizou de sua margem de ação de forma adequada e necessária à proteção dos bens jurídicos fundamentais que objetivou tutelar. Segundo assentei no voto que proferi na ADIM 3112, da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, já lembrado aqui pela manhã, que tratou da constitucionalidade de dispositivos do Estatuto do Desarmamento, na dogmática alemã é conhecida a diferenciação entre o princípio da proporcionalidade como proibição de excesso, Übermaßverbot, como proibição da proteção deficiente, Untermaßverbot. No primeiro caso, o princípio da proporcionalidade funciona como parâmetro de aferição da constitucionalidade das intervenções nos direitos fundamentais como proibições de intervenção. No segundo, a consideração dos direitos fundamentais como imperativos de tutela. Estou citando a obra de Klaus Wilhelm Canaris, Direitos Fundamentais e Direito Privado. E nesse segundo, a consideração dos direitos fundamentais como imperativo de tutela imprime ao princípio da proporcionalidade uma estrutura diferenciada. O ato não será adequado quando não proteja o direito fundamental de maneira ótima. Não será necessário na hipótese de existirem medidas alternativas que favoreçam ainda mais a realização do direito fundamental e violará o subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito se o grau de satisfação do fim legislativo for inferior ao grau em que não se realiza o direito fundamental de proteção. Assim, em realidade, a meu ver, pode-se afirmar que há ofensa ao princípio da proporcionalidade como proibição de excesso, especialmente a partir da última ratio do direito penal.
A fuga do local do acidente, eventualmente, pode ser objeto de tutela jurídica por outros âmbitos do direito, suficientes para resguardar os interesses em questão, afastando a necessidade de tutela penal, a qual deve invariavelmente pautar-se pela subsidiariedade. Ademais, pode-se afirmar que há desproporcionalidade por excesso ao se considerar a disparidade de tratamento em relação às demais condutas tipificadas no ordenamento. Conforme afirmado pela Subprocuradora-Geral da República, Débora Duprat, em parecer nos autos do RE 829-967, em outros delitos mais graves, exemplo de graça, homicídio ou estupro, o legislador não criminalizou a conduta daquele que, ao perpetrá-los, venha a evadir-se do local, não sendo razoável penalizar o agente somente por se tratar de um acidente de trânsito. Por fim, com relação à parte do tipo penal do artigo 305 do Código de Trânsito, que se direciona a criminalizar o condutor que foge à responsabilização civil, pode-se indicar a inconstitucionalidade por previsão indireta, até mesmo de prisão civil em desconformidade constitucional e convencional. Assim também manifestou-se a Subprocuradora-Geral Débora Duprat. Cria-se uma possibilidade de prisão por obrigação civil fora dos casos que a Constituição autoriza, o artigo 5º, inciso 67. Portanto, presidente, pedindo todas as vênias, eu encaminho o meu voto no sentido de divergir do eminente relator e daqueles que o acompanharam, a fim de desprover o recurso extraordinário, vislumbrando não só a questão em concreto, mas inclusive a possibilidade de que a declaração de constitucionalidade hoje, assaz controvertida em sede de matéria de trânsito, venha a ser replicada em outros casos, comprometendo gravemente os princípios que nós estamos a discutir. Portanto, com todas as vênias e reconhecendo o brilhantismo do voto do ministro Luiz Fux e de todos que o acompanharam, eu divirjo desprovendo o recurso. Ministro Gilmar Mendes nega provimento. Como vota o ministro Marco Aurélio? E 2019 ainda não chegou. Presidente, considero o Código de Trânsito brasileiro, mas, acima de tudo, levo em consideração a lei das leis, ou seja, a Constituição Federal. Falou-se muito aqui em acidentes, em estatísticas envolvendo acidentes. Mas indago, diminuíram os acidentes, considerado disposto no artigo 305 do Código Brasileiro de Trânsito? A resposta é desenganadamente negativa. O Código deve ser interpretado de forma sistemática, levando-se em conta os diversos dispositivos nele contidos. E aí nós verificamos, consubstanciar a infração administrativa, simplesmente administrativa, deixar o condutor envolvido em acidente com vítima, mesmo assim condiciona a existência de vítima, considerado o acidente, e de prestar ou providenciar socorro à vítima, podendo fazê-lo. Mas há mais, presidente. O que se tem no artigo 305 é um tipo penal com núcleo que não se enquadra em noção mínima de razoabilidade, considerado o critério proporcionalidade. O que dispõe esse preceito? Afastar-se, simplesmente afastar-se. O condutor do veículo, pouco importa a razão do afastamento, do local do acidente, aí vem
e aponta-se para fugir, pressupondo-se no caso, né, o ato de fuga, para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuído, penas detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. Simplesmente se coloca no banco dos réus alguém que, por isso ou por aquilo, deixou o local em que ocorrido o sinistro de trânsito. E se coloca, e aí, por via indireta, se chega à prisão por dívida civil, sem cogitar-se de culpa do condutor do veículo, se coloca tendo em conta o que seria a fuga à responsabilidade civil do condutor. Presidente, há um preceito específico, já que não se aplica o Código Penal, norma geral, no Código Brasileiro de Trânsito, a prever o ato omissivo quanto à prestação de socorro à vítima. E esse preceito é imediatamente anterior ao 305, está no artigo 304, deixar o condutor do veículo na ocasião do acidente de prestar imediato socorro à vítima ou não podendo fazê-lo diretamente, por justa causa, deixar de solicitar auxílio da autoridade pública. Indaga-se, é harmônico com a Constituição Federal 305, presente o princípio da razoabilidade, no que lança no banco dos réus alguém que simplesmente, sendo condutor do veículo acidentado, deixa o local do acidente? A meu ver, não, presidente. A meu ver, o passo foi demasiadamente largo, dado pelo legislador ordinário, do que previu esse tipo penal. Partindo, repito, do simples pressuposto de que deveria ficar o condutor no local do acidente. Nós não temos previsão dessa largueza sequer quanto àqueles que hajam realmente praticado crime. Se formos ao Código de Processo Penal, nós vamos ver que, citado o réu, já então réu, presentes uma imputação reveladora da prática criminosa, citado o réu por edital, não constituindo defesa técnica, o que se tem? Ele passa a responder por um outro crime, que seria o crime de evadir-se do local do distrito da culpa? Não, tem-se apenas a suspensão do processo e do prazo prescricional, devendo, de qualquer forma, e aí um ato precário e efêmero, a prisão cautelar fazer-se baseada no artigo 312 do Código de Processo Penal. Presidente, não compreendo como razoável uma disposição, tendo em conta núcleo penal, que exija que se assuma ou se coloque o cidadão no banco dos réus para articular, por exemplo, uma excludente de ilicitude, num contexto em que se poderia até mesmo presumir a violência por parte da turba presente o acidente verificado. Peço vênia, presidente, para entender que o disposto
e disposto de forma desnecessária, porque se tem dispositivo a versar a responsabilidade administrativa e a responsabilidade penal pela ausência de socorro, que o preceito do artigo 305 acontentar-se apenas com o fato de deixar o condutor do veículo o local do acidente, não se coaduna o preceito com a Constituição Federal sob o ângulo da razoabilidade. Acompanho o ministro Gilmar Mendes no voto proferido, inclusive quanto ao fato de passarmos a ter, na via indireta, vamos imaginar que não haja vítima pessoa, na vítima indireta, a possibilidade de uma prisão por dívida civil, simplesmente civil. É como voto. Agradeço ao ministro Marco Aurélio, que acompanha a divergência. Como voto, o ministro Celso de Mello. Senhor presidente, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, em sede de recurso interposto pelo réu condenado, declarou, incidenter tantum, a inconstitucionalidade material do artigo 305 do Código de Trânsito Brasileiro, por entender que o conteúdo normativo dessa cláusula legal encerra uma clara e patente transgressão ao postulado básico que protege qualquer pessoa contra a autoincriminação. Sobreveio, então, a interposição de recurso por parte dessa importantíssima instituição da República, o Ministério Público, e, em particular, do tradicional Ministério Público do Rio Grande do Sul, objetivando reformar o acordo em questão. O eminente ministro Luiz Fux, uma vez mais, em substancioso e brilhante voto, conheceu e deu provimento ao recurso extraordinário, em ordem a, cassando o acórdão emanado do Tribunal de Justiça Gaúcho, restabelecer a condenação penal imposta ao ora recorrido por não vislumbrar qualquer eiva de inconstitucionalidade material na cláusula legal inscrita no artigo 305 do Código Penal, do Código de Trânsito Brasileiro. Pois bem, até o momento, há 6 votos que dão provimento ao presente, 7 votos que dão provimento ao presente recurso extraordinário. O eminente ministro Gilmar Mendes inaugurou o dissenso, também proferindo um belíssimo e substancioso voto e pondo em destaque, precisamente, e discutindo exatamente o alcance e o conteúdo da cláusula constitucional que estabelece como direito fundamental de qualquer pessoa a prerrogativa contra a autoincriminação. E agora o eminente ministro Marco Aurélio também profere um doutíssimo voto acompanhando o dissenso. Esse, portanto, é o estado da questão no presente momento, neste importantíssimo julgamento, considerados os princípios constitucionais que estão sendo discutidos, notadamente aquele que consagra o postulado contra a autoincriminação. O Supremo Tribunal Federal, senhor presidente, como todos sabemos, ele tem um papel importante a desempenhar em processos como este, em que se defronta com uma questão impregnada de extrema importância e de altíssimo relevo, na medida em que envolve a definição sobre a extensão dos próprios poderes do Estado em face dos direitos e garantias que a Constituição da República outorgou às pessoas sujeitas, por suposta prática delituosa, a atos de investigação criminal ou mesmo de persecução penal em juízo. Nós sabemos que o dever de proteção das liberdades fundamentais asseguradas no texto da Constituição da República representa um encargo
constitucional de que esta Corte não pode demitir-se, sob pena de frustração de conquistas históricas que culminaram após séculos de lutas e reivindicações populares na consagração de que o processo penal traduz instrumento garantidor de que a reação do Estado à prática criminosa jamais poderá constituir uma reação instintiva, ou uma reação arbitrária, ou uma reação injusta, ou ainda uma reação até mesmo irracional. A resposta do poder público ao fenômeno criminoso, resposta que não pode manifestar-se de modo cego e instintivo, há de ser uma reação pautada por regras que viabilizem a instauração perante juízes independentes de um processo, senhor presidente, que assegure o exercício pela pessoa exposta a atos de persecução penal das liberdades fundamentais de que é titular. Não constitui demasia relembrar, senhor presidente, que o processo penal figura como exigência constitucional destinada precisamente a limitar e a impor contenção à vontade do Estado e de seus agentes, cuja atuação sofre necessariamente os condicionamentos que o ordenamento jurídico impõe aos organismos policiais, ao Ministério Público e ao Poder Judiciário. Daí a observação de Luigi Ferraioli, na sua conhecida obra Direito e Razão, cuja precisa lição, ao discutir a questão pertinente aos princípios e modelos estruturantes das garantias penais, portanto, garantias de direito material, e das garantias processuais penais, notadamente os postulados da consequencialidade da pena em relação ao delito, da legalidade, da necessidade, da lesividade ou da ofensividade do evento delituoso, da materialidade da ação, da culpabilidade ou da responsabilidade pessoal, da jurisdicionalidade, da separação entre juiz e acusação, princípio acusatório, do ônus da prova e do contraditório ou da defesa. Essa lição põe em destaque, a partir de tais diretrizes essenciais, 10 axiomas que todos conhecemos e que resumem a fórmula doutrinária do garantismo penal. E eu aqui menciono esses 10 axiomas. Nulla pena sine crimine, nullum crimen sine lege, e assim vai. O processo penal e os tribunais, nesse contexto, senhor presidente, são, por excelência, e aqui tem sido sempre dito e reafirmado, são, por excelência, espaços institucionalizados de defesa e proteção dos réus contra eventuais excessos do Estado e no desempenho de sua atividade persecutória. É por isso que o tema da preservação e do reconhecimento dos direitos fundamentais daqueles que sofrem persecução penal por parte do Estado, e é exatamente o tema que estamos a discutir aqui e agora, deve compor, por tratar-se de questão impregnada do mais alto relevo jurídico-constitucional, deve compor a agenda permanente do Poder Judiciário e desta Corte Suprema em particular. Esta Corte Suprema, incumbida por efeito de sua própria destinação institucional, deve velar pela supremacia da Constituição e de zelar pelo respeito aos direitos que encontram um fundamento legitimador no próprio Estatuto Constitucional e nas leis da República. A necessidade de outorgar-se em nosso sistema jurídico, a partir do respeito indeclinável aos grandes princípios de ordem constitucional e, portanto, envolvendo a necessidade de conferir-se proteção judicial efetiva à cláusula do devido processo, qualifica-se, na verdade, como um fundamento imprescindível à plena legitimação material do Estado Democrático de Direito.
Por isso, é sempre relevante ter presente a antiga advertência, que ainda aguarda permanente atualidade, de João Mendes de Almeida Júnior, ilustre professor das Arcadas, eminente juiz deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a persecução penal, que se rege por estritos padrões normativos, traduz atividade necessariamente subordinada a limitações de ordem jurídica, tanto de natureza legal quanto de ordem constitucional, limitações que restringem o poder do Estado, a significar, desse modo, tal como enfatiza esse mestre eminente das Arcadas, da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, que o processo penal só pode ser concebido, e assim deve ser visto, como instrumento de salvaguarda da liberdade jurídica do réu. É por essa razão que o processo penal condenatório, tendente, portanto, a uma sentença penal condenatória, não constitui nem pode converter-se em instrumento de arbítrio do Estado. Ao contrário, o processo penal representa um poderoso meio de contenção e de delimitação dos poderes de que dispõem os órgãos incumbidos da persecução penal. Não exagero, senhor presidente, não exagero ao ressaltar a decisiva importância do processo penal no contexto das liberdades públicas, pois o Estado, ao delinear um círculo de proteção em torno da pessoa do suspeito, do investigado, do denunciado, do réu e mesmo do condenado, faz do processo penal um instrumento destinado a inibir não só a opressão do Estado, mas até mesmo a própria opressão judicial e a neutralizar o abuso de poder eventualmente perpetrado por agentes e autoridades estatais. Daí a observação, nessa mesma linha, do eminente saudoso professor Rogério Lauria Tucci, no sentido de que o processo penal há de ser analisado em sua precípua condição de, aspas, instrumento de preservação da liberdade jurídica do acusado em geral, fecha aspas, tal como entende também em magistério preciso o saudoso professor Hélio Tornaghi, cuja lição bem destaca a vocação protetiva, a função tutelar do processo penal. Diz o saudoso professor Tornaghi, aspas, a lei processual protege os que são acusados da prática de infrações penais, impondo normas que devem ser seguidas nos processos contra eles instaurados e impedindo que eles sejam entregues ao arbítrio das autoridades processantes, fecha aspas. Essa mesma percepção, a propósito da vocação protetiva do processo penal, considerado o regime constitucional das liberdades fundamentais, é também perfilhada por eminentes autores contemporâneos que ressaltam a significativa importância do processo judicial como, aspas, garantia dos acusados, fecha aspas. E aqui eu me refiro ao professor Vicente Greco Filho, de quem tive a honra de haver sido colega no Ministério Público do Estado de São Paulo, Gustavo Henrique Badaró, Jacques de Camargo Penteado, outro eminentíssimo membro do Ministério Público paulista, o ministro Rogério Schietti Machado Cruz, que antes de ser investido na altíssima condição de ministro do egrégio STJ, foi também um brilhante membro do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, havendo sido alçado, inclusive, à condição de Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do DF e Territórios, Geraldo Prado, André Nicolite, Auri Lopes Júnior, etc. O fato é que essa é a razão básica, senhor presidente, que me permite insistir na afirmação de que a persecução penal não se projeta nem se exterioriza como manifestação de absolutismo estatal. De exercício indeclinável, a persecutio criminis sofre os condicionamentos que lhe impõem o ordenamento jurídico. E a tutela da liberdade
A tutela da liberdade jurídica, nesse contexto, representa uma insuperável limitação constitucional ao poder investigatório e ao poder persecutório do Estado, mesmo porque o processo penal qualifica-se como instrumento de salvaguarda dos direitos e garantias fundamentais daquele que é submetido, por iniciativa do Estado, a atos de persecução penal, cuja prática somente se legitima dentro de um círculo intransponível, dentro de um círculo predeterminado pelas restrições fixadas pela própria Constituição da República, e tal como tem entendido a própria jurisprudência constitucional do Supremo Tribunal Federal. Aqui menciono alguns precedentes, um inclusive de que fui relator, refiro-me ao HC 73-338 do Rio de Janeiro, quando foi dito exatamente que a submissão de uma pessoa à jurisdição penal do Estado coloca em evidência a relação de polaridade conflitante que se estabelece entre a entre a pretensão punitiva do poder público, de um lado, e o resguardo à intangibilidade do ius libertatis titularizado pelo réu. E assim prossegue a emenda, que é um pouco longa. Senhor presidente, como disse, a necessidade de conferir-se, de outorgar-se em nosso sistema jurídico proteção judicial efetiva, que é uma cláusula também consagrada pela Convenção Americana de Direitos Humanos, ou pelo Pacto de São José da Costa Rica, mas a necessidade de outorgar-se proteção judicial efetiva à cláusula do Due Process of Law, qualifica-se, senhor presidente, qualifica-se, na verdade, como um fundamento imprescindível à legitimação da atividade tanto investigatória como persecutória do Estado. E o exame da Declaração Constitucional de Direitos, permite reconhecer que aquele que se acha sob persecução penal, não importa se é em juízo ou fora dele, possui direitos, titulariza garantias plenamente oponíveis ao Estado e aos seus agentes, à Polícia Judiciária, ao Ministério Público e ao Poder Judiciário também. Nesse ponto, residindo a própria razão de ser do sistema de liberdades públicas, que se destina, em sua vocação protetiva, a amparar o cidadão contra eventuais excessos, abusos ou arbitrariedades eventualmente emanados do aparelho de Estado. Daí a jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de reconhecer e fortalecer a posição jurídica que o indiciado, e com maior razão o próprio réu, ostenta em nosso sistema normativo e que lhe reconhece direitos e garantias, como disse, inteiramente oponíveis ao poder do Estado, por parte precisamente daquele que sofre a persecução penal. E aqui eu menciono precedente nesse sentido. Mas, para além da própria jurisprudência constitucional do Supremo Tribunal Federal, senhor presidente, no sentido de que o indiciado ou réu qualifica-se em face dos poderes investigatórios e persecutórios do Estado como sujeito de direitos, cabe destacar que o legislador, o Congresso Nacional, ao editar, período recente, a Lei 13.245, de 12 de janeiro de 2016, há quase 2 anos, portanto, introduziu no artigo 7º do Estatuto da Advocacia o inciso 21, cujo texto reconhece ao advogado uma inafastável prerrogativa de ordem profissional, que diz o artigo 7º, o inciso 21 do Estatuto da Advocacia, constitui prerrogativa do advogado, aspas, assistir os
seus clientes investigados durante a apuração de infrações, sob pena de nulidade absoluta do respectivo interrogatório ou depoimento e, subsequentemente, de todos os elementos investigatórios e probatórios dele decorrentes ou derivados, direta ou indiretamente, podendo, inclusive, no curso da respectiva apuração, e daí vem, digamos, uma outra prerrogativa. Essa cláusula legal é de fundamental importância, porque a prerrogativa profissional do advogado, todos nós o sabemos, não existe em função do advogado, mas em função, precisamente, da pessoa que o constitui para dar-lhes orientação jurídica e assistência técnica. E não custa advertir, senhor presidente, que o respeito aos valores e princípios sobre os quais se estrutura constitucionalmente a organização do Estado Democrático de Direito, longe de comprometer o respeito aos valores e princípios de ordem constitucional, longe de comprometer a eficácia das investigações criminais e das persecuções penais, configura, ao contrário, configura fator de irrecusável legitimação de todas as ações lícitas desenvolvidas pela Polícia Judiciária, pelo Ministério Público ou pelo próprio Poder Judiciário. O fato é que a pessoa contra quem se instaura a persecução penal, não importa, enfatizo, se em juízo ou fora dele, não se despoja, mesmo que se cuide de um simples indiciado, de sua condição de sujeito de determinados direitos e senhor de garantias indisponíveis, cujo desrespeito só põe em evidência a censurável e absolutamente inaceitável face arbitrária do Estado, a quem não se revela lícito desconhecer que os poderes de que dispõe devem conformar-se necessariamente ao que prescreve o ordenamento positivo da República. O exame da cláusula do devido processo permite nela identificar alguns elementos essenciais à sua própria configuração, destacando-se, entre eles, por sua inquestionável importância, o privilégio contra a autoincriminação, direito público subjetivo de estatura constitucional, assegurado a qualquer pessoa pelo artigo 5º, inciso 63 de nossa Carta Política. E a prerrogativa contra a autoincriminação, tal como tem sido compreendida pela jurisprudência constitucional do Supremo Tribunal Federal, reveste-se, digo eu, e menciono alguns precedentes de que eu próprio fui relator aqui, reveste-se de conteúdo abrangente, tal como destacou agora em seu douto voto o eminente ministro Gilmar Mendes, por envolver em seu âmbito de proteção, sempre em favor daquele que sofre persecução penal, entre outras faculdades jurídicas, o direito de permanecer em silêncio, mas não se exaure nesse direito apenas a expressão mesma, poderosa, da prerrogativa constitucional contra a autoincriminação, mas também de não ser tratado pelos agentes do Estado como se culpado fosse e, como segundo entendo, antes do trânsito de julgado de eventual sentença penal condenatória, de recusar-se a participar ativa ou passivamente de procedimentos probatórios que lhe possam afetar a esfera jurídica, tais como, e eu menciono aqui as situações e os precedentes, inclusive alguns de que fui relator, tais como a reprodução simulada de evento delituoso, o fornecimento de padrões gráficos ou de padrões vocais para efeito de perícia criminal. E também, senhor presidente, de não ser obrigado a cooperar, na investigação penal dos fatos. Menciono aqui também outros precedentes desta Corte nesse específico e exato sentido. Na realidade, ninguém pode ser constrangido, antes de mais nada, a confessar a prática de um ilícito penal. Trata-se de uma prerrogativa que
no magistério do eminente professor Antônio Magalhães Gomes Filho, também de quem tive a honra de haver sido colega não só de bancos acadêmicos e de concurso do Ministério Público, mas na própria instituição. Mas diz o professor Magalhães, Antônio Magalhães Gomes Filho, essa é uma prerrogativa que, aspas, constitui decorrência natural do próprio modelo processual paritário, no qual seria inconcebível que uma das partes pudesse compelir o adversário a apresentar provas decisivas em seu próprio prejuízo. A jurisprudência constitucional do Supremo Tribunal Federal tem reafirmado de modo consistente os direitos e garantias que assistem a qualquer pessoa sob investigação estatal ou sob persecução penal. O Supremo Tribunal Federal, ao assegurar jurisdicionalmente o direito fundamental à não autoincriminação, tem advertido reiteradas vezes que as acusações penais jamais, nunca, jamais se presumem provadas, uma vez que o ônus da prova, no que se refere aos fatos constitutivos do pedido, autoria, materialidade e relação de causalidade entre conduta e resultado, esse ônus incumbe exclusivamente a quem acusa nas ações penais de iniciativa pública ao Ministério Público. E eu menciono aqui, inclusive, uma das decisões desta Corte que foi relator, em que se diz exatamente o seguinte na emenda de que fui relator, aspas, é sempre importante reiterar, na linha do magistério jurisprudencial que o Supremo Tribunal Federal consagrou na matéria, que nenhuma acusação penal se presume provada. Não compete ao réu demonstrar a sua inocência. Cabe, ao contrário, ao Ministério Público comprovar de forma inequívoca, para além de qualquer dúvida razoável, a culpabilidade do acusado. Já não mais prevalece em nosso sistema de direito positivo a regra que, em dado momento histórico do processo político brasileiro, eu me referi ao Estado Novo, criou para o réu, com a falta de pudor que caracterizam os regimes autocráticos, a obrigação de ele, acusado, provar a sua própria inocência. Referi-me, no caso, ao Decreto-Lei 88, editado 40 dias após a outorga da polaca da Carta Ditatorial de 10 de novembro de 1937. Decreto-Lei 88, de 20 de dezembro de 37, artigo 20, número 5, em matéria de crimes contra a segurança nacional. O fato, senhor presidente, é que, como aqui foi dito, assiste a qualquer pessoa, não só o direito de manter-se em silêncio, sem se expor, em virtude do exercício legítimo dessa faculdade, a qualquer restrição em sua esfera jurídica, é o velho postulado do nemo tenetur sede tegere, mas também não incide sobre o suspeito, sobre o investigado, sobre o indiciado, sobre o denunciado, sobre o réu, simplesmente não incide sobre ele a obrigação também de colaborar ativa ou passivamente com as autoridades estatais, sob pena de infringência à cláusula constitucional do devido processo. E aqui, senhor presidente, eu continuo expondo, porque é um voto realmente longo e eu não vou, obviamente, proferi-lo na íntegra, mas apenas quero dizer, e relembro aqui, é claro, a origem histórica desse direito contra a autoincriminação, sempre mencionando aquele célebre caso Miranda versus Arizona, de 66. E esse precedente da Suprema Corte Americana, no caso Miranda versus Arizona, de 1966, que ampliou o alcance da prerrogativa contra a autoincriminação, que um ano antes havia sido estabelecida, no caso Escobedo versus Illinois, tem tal significação na prática das liberdades constitucionais dos Estados Unidos da América, que a Suprema Corte desse país, em julgamento proferido no ano de 2000, voltou a reafirmar essa
landmark decision, essa decisão fundamental, assinalando que as diretrizes nela fixadas, a propósito das chamadas advertências do caso Miranda, portanto, os Miranda Warnings, entre as quais se encontra a prévia cientificação de que ninguém é obrigado a confessar, ninguém é obrigado a colaborar ou a responder a qualquer interrogatório, assinalando que essas diretrizes, disse a Corte Suprema dos Estados Unidos, elas exprimem interpretação do próprio corpus constitucional, como então, nesse precedente de 2000, refiro-me ao caso Dickerson versus United States, não é? O próprio Chief Justice, hoje falecido William Rehnquist, que foi o autor dessa decisão proferida por 7-2, nesse caso Dickerson versus United States, daí resultando como necessária consequência a intangibilidade, porque exatamente cuidava-se de saber se poderia o Congresso dos Estados Unidos, em matéria de processos judiciais de competência da Justiça Federal, se ele poderia ou não restringir o alcance do princípio consagrado no caso Miranda. E a Corte Suprema disse não. Esta decisão minha, que interpreta a Constituição, incorpora-se, não é? Integra o corpus da própria Constituição. E daí destacou-se expressamente a intangibilidade desse precedente insuscetível, e eu estou aqui traduzindo, tradução livre, mas pus o texto em inglês também, insuscetível de ser derrogado por legislação meramente ordinária emanada do Congresso dos Estados Unidos. Menciono alguns desses outros precedentes. Aqui se referiu o eminente ministro Gilmar Mendes no dissenso que iniciou em seu brilhante voto e continuo a destacar, senhor presidente, que a cláusula contra a autoincriminação não se exaure, não se restringe unicamente ao direito ao silêncio. O direito ao silêncio é apenas uma das expressões importantes, mas não a única consequência que deriva do postulado contra a autoincriminação. Portanto, senhor presidente, na Constituição e nas leis, e não na busca pragmática de resultados, independentemente da adequação dos meios à disciplina imposta pela ordem jurídica, que se deverá promover a solução do justo equilíbrio entre as relações de tensão que emergem do estado de permanente conflito entre o princípio da autoridade de um lado e o valor inestimável da liberdade de outro. É bastante precisa, senhor presidente, quanto à inadmissibilidade de o poder público, cuide-se da autoridade policial ou dos agentes do Ministério Público ou do próprio Poder Judiciário, é irrelevante. São representações do Estado. O poder público não tem o direito de constranger o indiciado ou acusado a cooperar na investigação penal dos fatos e a produzir provas contra si próprio. Daí, de novo, a lição do eminente professor Antônio Magalhães Gomes Filho, no sentido de que outra decorrência do preceito constitucional, ainda no terreno da prova, diz respeito à impossibilidade de se obrigar o acusado a colaborar na apuração dos fatos. O direito ao silêncio, também erigido à categoria de dogma constitucional pela Constituição de 88, representa a exigência inafastável do processo penal informado pela presunção de inocência, pois admitir-se o contrário equivaleria a transformar o acusado em objeto da investigação, quando a sua participação só pode ser entendida na perspectiva da defesa como sujeito processual. Diante disso, é evidente que o seu silêncio jamais pode ser interpretado desfavoravelmente. E também não constitui demasia assinalar, examinada a função defensiva sob perspectiva global, que o direito do réu
a não autoincriminação, tanto quanto à presunção de inocência, além de traduzir expressão concreta do direito de defesa, também encontra suporte legitimador em convenções internacionais que proclamam a essencialidade dessa franquia processual que compõe, como todos sabemos, o próprio Estatuto Constitucional do Direito de Defesa, enquanto complexo de princípios e de normas que amparam qualquer acusado em sede de persecução criminal, mesmo que se trate, não é o caso, obviamente, mas mesmo que se trate de réu processado por suposta prática de crimes hediondos ou de delitos a esses equiparados. Menciono aqui, digamos, o Pacto de São José da Costa Rica, o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, e também refiro-me à própria Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia e à Convenção Europeia para a Salvaguarda das Liberdades Fundamentais. E é finalmente importante assinalar, senhor presidente, que no conteúdo abrangente em que se desenvolve o postulado constitucional contra a autoincriminação, que não se resume, eu insisto, e aqui já foi dito muito bem pelo eminente ministro Gilmar Mendes, que não se resume apenas ao direito ao silêncio, mas tem, digamos, uma projeção muito maior, mas é importante ter presente que a ausência de colaboração do indiciado ou do réu com as autoridades públicas e o exercício da prerrogativa constitucional contra a autoincriminação não podem erigir-se, diz a jurisprudência desta Suprema Corte, a recusa de o réu ou de um indiciado cooperar com a atividade investigatória ou com a atividade persecutória. Isso não pode erigir-se como fator subordinante da decretação de prisão cautelar ou da adoção de medidas que restringam ou afetem a esfera de liberdade jurídica de qualquer suspeito, de qualquer indiciado, de qualquer investigado, de qualquer denunciado, de qualquer réu. Como resulta claro da jurisprudência dessa Corte, menciono, entre outros precedentes, da lavra do eminente ministro Marco Aurélio, o HC 83-943 de Minas Gerais, o que disse a Suprema Corte na palavra de Sua Excelência, do eminente ministro Marco Aurélio. Aspas, prisão preventiva, aplicação da lei penal, postura do acusado, ausência de colaboração. O direito natural afasta por si só a possibilidade de exigir-se que o acusado colabore nas investigações. A garantia constitucional do silêncio encerra que ninguém está compelido a autoincriminar-se. E não há como decretar a preventiva com base em postura do acusado, reveladora de não estar disposto a colaborar com as investigações e com a instrução processual. Eu próprio fui relator nesta Corte também, do HC 99-289 do Rio Grande do Sul, e a ementa consubstanciadora daquele julgado de que foi relator diz isto, aspas, a recusa em responder ao interrogatório policial e ou judicial, de um lado, e a falta de cooperação do indiciado ou do réu, de outro, com as autoridades que o investigam ou que o processam, traduzem comportamentos que são inteiramente legitimados pelo princípio constitucional que protege qualquer pessoa contra a autoincriminação, especialmente quando se tratar de pessoa exposta a atos de persecução penal. O Estado que não tem o direito de tratar suspeitos, indiciados ou réus como se culpados fossem, antes do trânsito em julgado de eventual sentença penal condenatória, também não pode constrangê-los a produzir provas contra si próprios, em face da cláusula que lhes garante constitucionalmente a prerrogativa contra a autoincriminação. Em suma, senhor presidente, eu acolho, peço vênia
Não obstante o doutíssimo voto do eminente ministro Luiz Fux, brilhante, como sempre, substancioso em seu conteúdo, mas não obstante o brilhantíssimo voto do eminente relator e daqueles eminentes ministros que acompanham Sua Excelência, eu, pedindo licença, nego provimento ao presente recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, pelo fato de reconhecer, e eu reproduzo aqui esse fragmento do voto do eminente ministro Gilmar Mendes, pelo fato de reconhecer que já se assentou nesta Corte, aspas, que o direito de permanecer calado previsto na Constituição deve ser interpretado de modo amplo e não somente de modo literal com relação a declarações verbais. Salientou o ministro Gilmar, já se afirmou que viola tal direito a obrigação de fornecimento de padrões grafotécnicos, a obrigação de participação em reconstituição de crime e de submissão a exame de alcoolemia. Além disso, consignou-se que o imputado não pode ser punido por negar falsamente a acusação. Em consequência, senhor presidente, também entendo, na linha do voto do eminente ministro Gilmar Mendes e considerados os fundamentos do próprio venerando acórdão emanado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, também entendo que, no caso, a norma legal em questão, inscrita no artigo 305 do Código de Trânsito Brasileiro, ela encerra a violação ao direito de não autoincriminação, na medida em que impõe essa obrigação à pessoa envolvida em acidente de trânsito. E concluo, entendendo, senhor presidente, que o fato de o condutor do veículo, como salientado no voto que iniciou a divergência, o fato de o condutor do veículo poder permanecer posteriormente em silêncio não afasta a violação ao direito à não autoincriminação quando obrigado a permanecer no local do acidente. Resta claro que a proibição imposta pelo tipo penal definido pelo artigo 305 do Código de Trânsito Brasileiro, ao determinar que o condutor do veículo permaneça no local do fato, impõe, como diz o ministro Gilmar Mendes, uma obrigação de colaboração com a persecução penal, contribuindo para a sua vinculação com a autoria potencialmente criminosa. Por isso, senhor presidente, com essas razões, eu, pedindo vênia, eu, então, nego o provimento ao presente recurso ordinário e, em consequência, mantenho o acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que, incidenter tantum, declarou a inconstitucionalidade material do artigo 305 do Código de Trânsito Brasileiro. Presidente, apenas duas observações. A primeira é que o preceito alcança a liberdade de ir e vir do cidadão e alcança essa liberdade mediante a ameaça da instauração da persecução criminal, de um processo crime. Em segundo lugar, apenas para deixar claro que não se tem o prejuízo do processo objetivo que versa essa mesma matéria e que está sob a minha relatoria. Refiro-me à ação declaratória de constitucionalidade ajuizada pelo Procurador-Geral da República, à época, doutor Janot, presente o artigo 305 do Código Brasileiro de Trânsito. Ou seja, se dermos sequência a este julgamento, teremos encontro marcado. E aí, evidentemente, o pronunciamento do tribunal no recurso extraordinário não tem eficácia erga omnes, teremos recurso, encontro marcado com a mesma matéria. Agradeço, ministro Celso, ministro Marco Aurélio. Eu cumprimento também o promotor de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, o defensor do Estado do Rio de Janeiro, que se manifestaram da tribuna,
Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, Jean Paulo Ismânio, doutora Raquel Jorge, Procurador-Geral da República, todas as manifestações muito bem lançadas e os votos aqui proferidos, tanto no sentido do provimento quanto do não provimento. Sou o último a votar, peço vênia ao relator e aos que o acompanharam para acompanhar a divergência, negando provimento ao recurso, proclamo o resultado e depois iremos à tese. Por maioria, foi dado provimento ao recurso, vencidos o ministro Gilmar Mendes, o ministro Marco Aurélio, o ministro Celso de Mello e o ministro Dias Toffoli. Agora passo a palavra ao ministro Luiz Fux para a fixação da tese. Senhor presidente, tendo em vista o tema que foi afetado, a repercussão geral, muito embora tenhamos um encontro marcado novamente para debatermos a mesma coisa, com a mesma composição, eu estou assentando que a regra que prescreve o crime do artigo 305 do Código de Trânsito Brasileiro, ela é constitucional, posto não infirmar o princípio da não incriminação, garantido o direito ao silêncio. Senhor presidente, pela ordem. De acordo com a minha manifestação, embora o ministro Luiz Fux tenha dito que incluirá a minha manifestação como opte dictum no corpo de seu voto, eu me animaria, ou ousaria, melhor dizendo, propor um pequeno adendo a esta proposta que o ministro Luiz Fux nos oferece agora, no sentido de ressalvar aquelas situações de força maior, em que o próprio envolvido no acidente de trânsito corra risco de vida, seja por ameaça de terceiros, ou seja porque ele próprio está ferido. Então, eu diria que é constitucional posto não afirmar o princípio da não incriminação, ressalvados motivos de força maior, enfim. É preciso ressalvar essa possibilidade de afastamento do autor de um suposto ilícito civil ou criminal do local do acidente, porque ele pode correr risco de vida, seja porque está ferido, seja porque está sendo ameaçado pelos circunstantes. Agora, no meu modo de ver, não teria nenhum obstáculo aí? A excelência também não afasta a incidência do preceito quando não há vítima, ou seja, considerada só a responsabilidade civil? Aí, esse é um aspecto que o ministro Gilmar Mendes bem ressaltou, é a questão da responsabilidade civil também. Presidente, nós temos um tema afetado à repercussão geral. Eu posso utilizar que, nos casos concretos, o juiz vai aferir a atipicidade, as excludentes diante de juridicidade. Isso aí é possível se inserir num voto, mas não numa tese ela tem várias exceções que nós vamos acabar desnaturando a repercussão geral. Ministro Fux, permite eu entendo a preocupação e concordo do ministro Ricardo Lewandowski, mas eu reitero aqui, o tipo penal do artigo 305, ele exige, as elementares do tipo exigem o dolo de querer se ausentar para escapar de responsabilidade. Ora, se ele está machucado, ele não está se ausentando para fugir de responsabilidade, ele precisa de socorro médico. Se ele está sendo ameaçado de agressão, linchamento, ele também não está se ausentando para fugir da responsabilidade. Então, obviamente, o fato é atípico. Eu coloco no voto, no corpo do voto. Eu também no meu voto. É importante ressalvar essas hipóteses, a meu ver. Eu também acho. É muito importante. E essas são as hipóteses do cotidiano. Todos nós sabemos. É muito comum alguém que está envolvido no acidente também se ferir nesse acidente. Portanto, ele precisa de socorro médico. E são excludentes de criminalidade. E hoje, nesse trânsito conturbado que nós vivemos, sobretudo nas grandes metrópoles, o risco de agressões, sejam por parte de pessoas que acompanham as vítimas, ou de transeuntes, ou de terceiros, é muito grande. Então, realmente, alguém que se envolve hoje num acidente de trânsito, seja culposo, ou doloso, ou realmente sem culpa nenhuma, no sentido lato da palavra, ele corre um enorme risco se ficar, enfim, no local do acidente. Todos nós sabemos isso, especialmente nas grandes metrópoles. Senhor presidente, eu vou colocar de uma
tal maneira no voto e na ementa que isso vai ficar destacado. Agora, a tese, se ela for uma tese fluida, ela representa o verdadeiro bill de indeniidade, ou seja, nós decidimos uma coisa e estamos definindo outra. Vou colher o voto quanto à tese individualmente. Ministro Alexandre de Moraes, de acordo com a tese proposta? De acordo. Ministro Luiz Edson Fachin? De acordo. Ministra Carmen Lúcia? Presidente, eu acho que a maioria, pelo menos do que entendi, e quando tanto falei quanto o ministro Ricardo Lewandowski, foi no sentido de que há situações que, ainda que o ministro Alexandre diga que são atípicas, até se provar que esse afastamento, como lembra agora o ministro Lewandowski, não foi uma fuga, foi um afastamento necessário em razão das circunstâncias, nos levaria... Sim, mas aí já houve a persecução, já houve a atuação do Estado. Então, eu acho que a preocupação do ministro Lewandowski é deixar claro, não é atribuir fluidez à tese, é apenas chamar a atenção para a eventual circunstância que precisa atentar o próprio magistrado, se for chamado, ou o Estado investigador, se for chamado. Então, eu acharia de bom alvitre que fosse aproveitada exatamente a proposta do ministro Lewandowski, como adendo ainda que não fosse nesses termos, de alguma forma, então nós poderíamos, que ficasse claro. E eu não acho que seria um bill de indeniidade, ministro Alexandre, porque neste caso... Não fui eu que disse. Então acho que, desculpa. Talvez não seria uma... porque ele falou... Eu acho que não é necessário, mas também não discordo que se coloque. Não, aqui dá para colocar o seguinte, não há problema. A regra que prevê o crime do artigo 305 do Código de Trânsito Brasileiro, ela é constitucional posto de não infirmar o princípio da não incriminação, garantido o direito ao silêncio e as hipóteses de exclusão de tipicidade e de antijuridicidade. Eu acho que sim. Está perfeito. Eu acho que está bom. De acordo? Com este acréscimo, eu ficaria de acordo. Porque, olha, realmente, quem hoje vive nas grandes cidades, seja no Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, o risco pessoal que alguém corre quando se envolve num acidente é enorme, de ser linchado, antes de poder sair do automóvel, inclusive. Você nesse ponto de acordo agora? Eu estou de acordo com essa... Ministro Gilmar Mendes? Eu acho que como temos ainda esse precedente da ADC, em que esse tema vai voltar e considerando as consequências, se vocês me permitirem, vou pedir Vênia para me abster de votar nessa matéria, em relação à tese. Fiquei vencido e sigo. Não aprova a tese, então. Ministro Marco Aurélio? Não vota na tese, né? Não, presidente, eu também não aprovo. Eu penso que o enquadramento de Vossa Excelência é mais adequado. Não aprovo a tese porque sustentei posição diametralmente oposta a ela no plenário. Ministro Celso de Mello. Senhor presidente, também peço vênia para votar no sentido do ministro Gilmar e do ministro Marco Aurélio agora. Eu vou pedir vênia para acompanhar a tese proposta pelo relator, embora vencido. Proclamo, então, que, por maioria, foi fixada a tese proposta pelo relator, no que foi acompanhado pelo ministro Alexandre de Moraes, pelo ministro Luiz Edson Fachin, pela ministra Carmen Lúcia, pelo ministro Ricardo Lewandowski e pelo ministro Dias Toffoli. Não fixavam tese. Os ministros... Não votamos, eu voto. Não pelo aprovavam. menos eu voto contra a tese. Votavam contrariamente à tese os ministros Gilmar Mendes, Marco Aurélio e Celso de Mello. Vamos fazer, então, um intervalo regimental e retornaremos para aquele feito que havia falado na parte da manhã, para pelo menos ouvirmos os advogados que estão inscritos. Declaro suspensa a sessão.